Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. São Roque Gonzales e companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, boa noite. Eu preparei uma aula sobre o padre São Roque Gonzales de Santa Cruz, foi um jesuíta paraguaio, e o padre tinha pedido para eu preparar uma aula para, quando fosse o caso, se precisasse, ter uma aula. Não achei que fosse tão cedo assim, mas acabou que foi. E quando ele me pediu, eu lembrei da parábola do administrador infiel, porque em certo momento, quando o Senhor pede as contas dele, ele fala: o que eu vou fazer? Cavar a terra eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. E eu pensei, sobre o que eu vou falar? Nossa Senhora eu acho que é demais. Sobre alguma coisa da minha área, não sei, tenho vergonha. Então eu fiquei pensando sobre o que falar. Qual sua área que você referiu? Música ou psicologia? Psicologia. E aí então ele sugeriu dar a vida de um santo. Eu tinha terminado há pouco tempo o livro do Padre Lecrom sobre São Luís de Montfort. Mas eu lembrei desse livro que eu tinha lido um pouco sobre o Padre Roque Gonzales. Eu conheci o Padre Roque Gonzales, a história dele, melhor dizendo, quando eu estava pesquisando alguns santos do calendário próprio do Brasil. E eu vi que no dia 17 de novembro tem a festa dos Beatos, Roque Gonzales, de Santa Cruz, Afonso Rodrigues e João Castilho. Quando essa festa foi para o calendário no Brasil, eles ainda eram beatos, foram canonizados relativamente recentemente, em 88, mas continuam no calendário. E esse da imagem é São Roque Gonzales. Ele tem algumas referências ao martírio dele. A palma é mais clara, porque todo mártir carrega uma palma, né? Mas tem um coração, depois a gente vai ver de quem é o coração e por que ele tem um coração na mão, e um sino. O título da aula é Facultar ad cor meum, que é um verso do Stabat Mater, que é a sequência da festa de Nossa Senhora das Dores, que diz: fazei que arda o meu coração. E não que essa aula vá ser uma exposição, capítulo por capítulo, do livro do Padre Techauer, nem um resumo, uma apresentação, nada do tipo. Mas eu me baseei nesse livro. É a principal referência. Eu acabo falando de outras referências, citando, mas a principal é essa. O padre Carlos Techauer é esse senhor. Eu, infelizmente, só consegui achar essa imagem dele, não está muito boa. Ele foi a primeira pessoa a escrever sobre o padre Roque Gonzales, mas ele não queria escrever no início sobre São Roque Gonzales. Ele é um alemão que veio para o Brasil no final do século XIX, veio por conta de umas dificuldades que estavam acontecendo na Alemanha, e algumas ordens foram mandadas embora, e ele vem para o Brasil e fica no Rio Grande do Sul. Eu não vou saber precisamente o ano, mas ele era também um historiador, então ele começou a pesquisar sobre as missões no Rio Grande do Sul e naquela região do Rio da Prata, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Porque a intenção dele era desmistificar algumas acusações que se faziam à igreja e, de modo particular, aos jesuítas. Até hoje nós ouvimos, por exemplo, dizer que os missionários acabaram com as culturas dos índios, que eles eram assassinos, estavam todos ligados aos colonos, era um imperialismo, e todas essas coisas que nós ouvimos hoje.
E ele começou a pesquisar para tentar contradizer essas acusações. Só que nessas pesquisas ele começou a ver que um nome aparecia muito, que era de um tal Padre Roque. E ele não conhecia. Então ele começou a pesquisar sobre esse Padre Roque e ele viu que o Padre Roque era um nome essencial nas missões no Rio Grande do Sul, no sul de modo geral, aquela região do Brasil e dos países vizinhos. Foi então que ele decidiu direcionar a pesquisa dele para a vida de São Roque. E em 1909 ele publica a primeira edição desse livro, Vida e Obras do Padre Roque Gonzales de Santa Cruz. Primeiro apóstolo do Rio Grande do Sul e contribuição para a história da civilização no Brasil. Essa edição em 1928, esse livro vai ter a terceira edição em 1928, por conta do tricentenário da morte de São Roque. Ele vai morrer em 1628, junto com mais outros dois padres. Esse da imagem é São Roque, também está com coração. Então, São Roque nasceu no Paraguai, nasceu em Assunção, no dia 16 de agosto de 1576. Ele era paraguaio, mas os pais, a família era espanhola. O pai era Bartolomeu González Vilaverde e a mãe Maria de Santa Cruz. Era uma família nobre da Espanha, que praticava a religião, ensinou São Roque. E o padre Techauer não tem a intenção de fazer desse livro uma obra hagiográfica sobre o santo, como nós estamos acostumados. Por exemplo, aqui o padre Lemoine faz de Dom Bosco, ou que o padre Lecron faz de São Luís de Montfort, em que capítulo por capítulo ele detalha a vida do santo. Não é essa a intenção do padre Techauer. Ele fala muito pouco sobre a infância e a adolescência do padre Roque, menos ainda do início do sacerdócio dele, e já parte para as obras. Mas nas obras eu quero dizer, nos empreendimentos de São Roque, nas missões, a gente consegue ver todas as virtudes dele. Então, do pouco que ele diz da infância de São Roque, ele diz que era muito decoroso e não se falava qualquer leviandade perto dele. Era uma pessoa que impunha uma certa gravidade nos outros, ainda quando criança. E eu não sei se São Roque quis imitar Nosso Senhor, mas com 12 anos ele também fugiu. E é claro que a família ia dar conta, ia dar falta do garoto. E ele era muito esperto, então ele não foi sozinho. Ele convenceu outros 2 garotos para irem com ele. E a intenção dele era ficar recolhido na floresta só para Deus. E ele conseguiu convencer mais outros 2. Ele tinha um poder de convencimento muito forte, acho que era uma graça. E eles foram e ficaram na floresta alguns dias. Eu não sei se 3 dias também. Mas a família, quando deu falta, começou a procurar, até porque a família era uma família nobre e ele era um garoto muito querido por toda a cidade. Todo mundo conhecia e gostava muito dele. Então vão atrás dele, conseguem encontrá-lo e ele só volta por obediência aos pais. Ele não queria, mas ele volta. E aí o livro já dá um salto, que é para o início do sacerdócio dele, melhor, pouco antes dele se tornar sacerdote. Falta pouco tempo para ele ser padre, e eu acho que é uma tentação, ele começa a se achar indigno de receber as ordens. A ordem. E o bispo tem que animá-lo, o bispo de Assunção tem que animá-lo para ele poder receber. Ele aceita também por obediência e ele se torna padre. Alguns vão dizer que ele se torna padre no dia 25 de março, festa da Anunciação. Outros vão dizer, como o padre Techauer, que ele vai rezar a primeira missa no dia 25 de março. Enfim, eu me baseei no padre Techauer, então eu coloquei no dia 25 de março ele rezaria a primeira missa. E é curioso ver que eu coloquei entre aspas a profecia do martírio,
porque quando ele ia rezar a primeira missa, algumas pessoas começaram a falar de um certo martírio dele. Claro que ninguém sabia, por isso eu coloquei também entre aspas. E eu vou pedir licença, que algumas vezes eu vou ler como está no livro. Raiando o dia em que pela primeira vez ia oferecer o incruento sacrifício do Novo Testamento, é impossível imaginar os afetos de generoso devotamento e santo júbilo que agitaram aquele coração abrasado no amor de seu Deus. A cidade de Assunção não pôde conservar-se apática ante um acontecimento que tão de perto a interessava e acudiu em peso para ver aquele espetáculo de piedade e modéstia. Aquele jovem de tão nobre ascendência, o broto de uma das primeiras famílias que durante os anos da juventude tinha sido por suas virtudes a edificação e o encanto da cidade, e se seus patrícios não chegavam a imitá-lo, queriam ao menos demonstrar o respeito que lhes impunha tão ilibada virtude. Chegado o momento de começar o santo sacrifício, se levanta um murmúrio surdo no meio do templo e todos pedem, como a uma voz, que celebre com uma palma na mão. Símbolo da vitória já alcançada sobre as paixões, e sem adivinharem o prognóstico do martírio com que anos mais tarde havia de consumar o sacrifício de sua vida, honra excepcional e significação singular de apreço que a modéstia do neopresbítero soube declinar. Claro que ninguém falava de um martírio, imaginava como seria o martírio dele. Mas esse martírio que diziam era porque ele se dominava, ele era senhor de si. E então ele se torna padre diocesano, ele começa como padre diocesano, mas ainda como padre diocesano, ele já havia pensado em entrar para os jesuítas. Só que não se sabe o motivo, ele não entrou. E vai acontecer algo que vai fazer com que ele entre, que vai apressar a decisão dele. Que, como ele era muito querido... eu esqueci de mencionar. Como diocesano, ele começa a fazer os primeiros trabalhos dele com os índios. Ele tinha uma vantagem em relação aos outros padres, que ele era paraguaio. Então, a segunda língua dele era o Guarani. E então, ele tinha um trato com os índios mais fácil do que os outros padres, que não dominavam o Guarani. E, por conta disso, ele foi conseguindo fazer, ainda que de modo muito tímido, um apostolado com os índios. O bispo, claro, gostou disso, via que estava dando pequenos frutos e queria queria honrá-lo, dar um presente a ele, ia dar a ele a cura da catedral, ia fazê-lo pároco da catedral. E é justamente essa decisão do bispo que apressa a decisão dele de entrar para os jesuítas, que ele não quer essa honra. Então ele entra para os jesuítas com 40 anos e torna-se jesuíta. Como jesuíta, a primeira missão dele vai ser com os índios Guaicurus. Ele ainda tem 6 meses como noviço, não terminou o tempo de prova, e decidem enviá-lo para fazer missão com esses índios. Guaicurus eram os índios. Eu não saberia dizer se esses índios eram tão ferozes, selvagens, como os índios tamoios que a irmã Joana contou quando falou sobre São José de Anchieta. Eu acho que eles não eram canibais, pelo menos isso. Mas, para quem tem o apelido de flagelo dos europeus, eu não saberia dizer se eles eram muito gentis. Eu acho que não sei. Mas, para não ficar uma coisa tão feia para eles, os próprios índios e os outros paraguaios também reclamavam deles, então não eram só os europeus. E com esses índios que o padre Roque foi fazer o apostolado. Esses índios eles tinham umas coisas bem complicadas, porque eles eram muito selvagens, eles não tinham qualquer estratégia na guerra, eles seguiam os instintos deles, e se fosse preciso matar um companheiro, eles matavam. E, na verdade, eles comemoravam quando tinha um assassino, eles não repreendiam. Era motivo de honra, eles comemoravam. E com esses índios, que o padre Roque foi fazer missão, é claro que ele não podia ir sozinho, porque um padre, ainda que ele fosse padre já há um bom tempo, ele já tinha 40 anos,
supondo que naquela época acho que se ordenava cedo. Mas ele não tinha o método jesuíta de catequizar, ele ainda estava com 6 meses como jesuíta, então é claro que ele precisava de uma comitiva para ir com ele. E essa comitiva era formada por mais um padre, que era o padre Vicente Griffe. Então foram 2 padres para fazer missão com esses índios, super amigáveis. E o provincial explica, dizendo que algumas autoridades civis já tinham tentado, não tinham conseguido apaziguar a situação. Outros missionários também, então tinha que ser eles. E o provincial vai dizer a eles na despedida: Vossa Reverendíssima, meu Padre Roque, ainda no noviciado, e Vossa Reverendíssima, meu Padre Vicente, ainda de não muita idade. Por sinal, esse Padre Vicente tinha pouco tempo que tinha sido ordenado. Tem alcançado o que outros veteranos de nossa milícia desejaram com ânsia e não puderam alcançar, não puderam conseguir. Então, com esses índios, o Padre Roque e o Padre Vicente vão fazer o trabalho, o apostolado. A vantagem que ele tinha de saber o Guarani, aqui não é tanta vantagem, porque esses índios não falavam Guarani. Então ele tem que aprender o idioma desses índios, dos Guaicurus. E o que eles faziam então? Primeiro que quando ele chega, o cacique, acho que ele chama Morubixaba, seria o cacique, ele não quer deixar entrar nenhum missionário, e a muito custo eles conseguem entrar e ficam lá um tempo, na aldeia. E o que eles faziam? De manhã eles faziam o apostolado, durante o dia, e quando era de noite o Padre Roque e o Padre Vicente tomavam nota das palavras que iam aprendendo. Só que os índios viam que aquilo se repetia toda noite eles tomando nota. E os índios pensaram, isso vai acontecer com todos os índios praticamente. Todas as missões que o Padre Roque e os jesuítas vão fazer, os índios vão pensar a mesma coisa. Eles vão pensar, ele está fazendo um relatório, vai mandar para os governantes, vão nos subjugar aos espanhóis e nós vamos virar escravos. Eles pensavam isso. Então, os índios começaram a criar uma confusão e querer saber o que eles estavam escrevendo. Foi então que o Padre Roque, que já estava dominando um pouco desse idioma deles, começou a explicar os artigos da fé no idioma deles. Isso causou uma enorme impressão nos índios, uma boa impressão. Eles ficaram felizes que alguém tinha aprendido o idioma deles e começaram a quebrar um pouco da resistência. Foram, de certa forma, vencidos por isso. O Padre Roque ele e o Padre Vicente conseguem apaziguar essa região e ele volta para Assunção. Ele volta para Assunção. Tem um outro motivo que faz também com que os índios comecem a gostar deles, que é porque estava tendo uma fome, uma peste, e os padres não deixaram de atender os índios. E eles se expunham à morte, porque podiam pegar a peste, a doença, e todos os índios estavam morrendo, e eles mesmo assim estavam cuidando dos índios. Isso causou também uma impressão nos índios, e eles começaram a também ser vencidos por isso. E então ele volta para Assunção, e depois de Assunção ele é mandado para Santo Inácio Guaçu, que é uma redução. Depois eu comento um pouco das reduções. Ele vai a Santo Inácio Guaçu, que é um povoado, e lá ele começa a fazer um trabalho que está além de um trabalho de cura das almas. Ele não só cuida espiritualmente delas. Ele mesmo vai dizer, quando ele tem que enviar um relatório ao provincial dele, que os índios necessitam muito de alguém que seja pai deles, não somente da alma deles, mas também do corpo. Então é lá que alguns vão dizer que o Padre Roque era arquiteto, carpinteiro e pedreiro, que ele fazia tudo. Lá em Santo Inácio ele vai, como está tendo um problema com a moradia dos índios, porque é muito precária,
Então chove, molha a oca deles, a casa deles. Ele faz uma planta para resolver isso, e essa planta vai servir de modelo para as futuras reduções. Foi a primeira que ele fez. Essa redução não foi fundada por ele, ao que parece. Não, eu tenho o modelo das reduções, um pouco, mas da casa, essa casa não. Até porque as reduções estão hoje em ruínas, praticamente. Acho que não tem uma que esteja totalmente preservada. No Brasil tem reduções, porque tiveram no Rio Grande do Sul. Inclusive ele morre no Rio Grande do Sul. Ele faz e ele começa a ensinar aos índios ofícios manuais, ofícios que estão além, não era simplesmente ensinar o catecismo, ensinar, educar intelectualmente, a parte acadêmica, mas também ofícios manuais. E isso vinha a calhar também com o método jesuíta, que tinha uma educação integral. Eu até usei o livro do padre Leonel Franca, que fala do método jesuíta. E depois eu mostro um pouco, eu foquei no teatro um pouco, porque ele também compunha peças. Então, ele tem que enviar, ele fazia de tudo lá, em Santo Inácio. E ele tem que enviar um relatório para o provincial dele, de novo, e ele vai explicar um pouco como eram as atividades. O provincial é o padre Torres, quando ele vai mandar, ele diz: quanto ao espiritual, por mais ocupações que temos tido, nunca faltamos aos nossos exercícios espirituais e seu método. E no que toca às almas de nossos filhos, temos exercido todas as obras de caridade que pudemos, porque entre esses pobres índios, necessariamente se exercem todas. E os que estão entre eles não só têm de ser pais de suas almas, mas também de cuidar de seus corpos. Não esperando retribuição humana, senão a celestial glória, que não fenece e a única que procuramos. Faço-lhes prática cada domingo e festas que guardam, ensinando-lhes a doutrina antes de ouvirem a missa. Enterramos e dizemos missas pelos defuntos. Visitamos e curamos os enfermos. Ensinamos os meninos e as meninas. Os meninos da escola são 150, e outras tantas meninas, se não mais. Todos esses aparecem cada tarde na igreja, separados os rapazes das moças, rezando 2 horas, e assim sabem muito bem as orações e o catecismo, e muitos ajudam a missa. E agora, com a vinda de vossa reverendíssima, começaremos a ensinar-lhes a ler, escrever e contar. Enquanto os meninos estão rezando essas 2 horas, acompanham-nos os catecúmenos, e depois de saírem os meninos, ficam os catecúmenos mais 1 hora para serem instruídos e catequizados para o batismo. Ele faz esse relatório para o provincial dele, envia para o provincial dele, é claro que ele Sim. Fora os pais que ele também tinha que educar, né? Se não mais. Sim. Precisava de muito índio também. Exatamente. Inclusive, o padre Techal, por isso que ele também diz que não vai ser o foco dele contar uma história como os outros contam, de um santo. Porque ele foca muito nesses detalhes. Vira e mexe, ele coloca lá dizendo que a intenção dos jesuítas não era escravizar, dos missionários, melhor dizendo, não era. Tanto que, em um momento, essa fundação, essa redução fica mais oficial e os governadores querem oficializar isso, né? E falam, então vamos dar uma côngrua, uma espórtula, né? Uma ajuda para os missionários. E eles falam X e os missionários dizem não, a gente não precisa de tudo isso, nós temos votos de pobreza, então a metade disso basta. Aí o padre Techal justamente comenta que isso era uma prova, que eles não vinham que eles não vinham para escravizar. Essa parte acho que vai ter que cortar, né, que eu falei que não vinham só. E ele consegue fazer um bom trabalho em Santo Inácio Iguaçu, porque depois de um tempo, acho que quando Santo Inácio é canonizado, esse povo
faz uma igreja dedicada a Santo Inácio, que até então era só o nome da redução, eles fazem também uma igreja dedicada a Santo Inácio, e esses índios começavam a se chamarem de o povo de Santo Inácio. Nós somos os índios de Santo Inácio. E ele é mandado para Itapuá. Essa área aqui vermelha é praticamente onde os jesuítas trabalhavam. Esses pontos verdes são no Brasil, se eu não me engano, são os 7 povos das missões. Isso tudo são reduções, esses nomes. Eles davam nomes de santos, geralmente. E o meu mouse aparece? Aqui. Então, no canto superior direito da imagem, perto da Argentina, tem Itapuá. Não sei se vocês conseguem ver. Mais acima tem Santo Inácio Iguaçu. E mais acima tem Assunção. Então, se acharem Assunção, acho que dá para descer. Eles estavam em Santo Inácio Iguaçu e ele é mandado para Itapuá. Ele é mandado para Itapuá para também fazer uma redução lá. E ele tinha um costume que quando ele entrava em uma redução, seja se já existia ou se ele criava, ele erigia uma cruz. Eu lembrei de São Luís de Montfort, que fazia isso, né, com o Calvário. E ele então fez uma cruz em Itapuá, e a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar, tirou o barrete, se ajoelhou e adorou a cruz. Os outros índios, quando viram isso, ficaram impressionados e repetiram, fizeram o mesmo. E ele começa a fazer um trabalho em Itapuá, um bom trabalho, que ganha também os olhos do governador. Na época era do Paraguai, né, o Hernandarias. E o Hernandarias vai a Itapuá visitar. Só que, quando o governador vai a Itapuá, todo mundo recebe bem o governador, ele se prostra diante da cruz e adora também, mas convém lembrar que os índios já ficavam desconfiados dos missionários. Com a visita de uma autoridade civil, aumentava a desconfiança. Então vai ter um problema também com a visita do governador, e os índios não vão gostar, alguns, e vão dizer, de fato, eles estão querendo nos entregar. E o Padre Roque tem que intervir nesse caso, porque ia acontecer coisa pior, corria risco de vida o governador. Até um historiador comenta que, de certo modo, é engraçado, porque o Hernandarias, ele chega num dia, ele se impressiona, e com medo ele volta no mesmo dia. Ele não passa nem sequer 24 horas em Itapuá, mas, tentando apaziguar a situação, ele dá uma espécie de cetro para o cacique, para dizer que reconhecia também aquele povo e mostrar que acolhiam, acho, né? E o cacique faz pouco caso disso. O cacique diz que até agora até aquele momento, tinha exercido toda a soberania dele, a supremacia dele, sem um pedaço de pau, ele trata assim, um pedaço de pau, não vai ser agora que ele vai precisar. Então, não é bem sucedida essa visita do governador, e o Padre Roque tem que sair de lá. Ele é mandado para Rio Paraná acima, para fazer outras fundações. Apareceu a imagem do Rio Paraná? Eles estavam em Itapuá, que ainda é Paraguai, e o Rio Paraná começa aqui no Brasil e termina no Rio da Prata. Ele vai fazer então a missão no Rio Paraná acima por conta o provincial dele que manda, o Padre Onhate, em 1617, manda ele ir para lá porque precisava. Eu coloquei essa passagem dos números porque o que o Padre Onhate fala para ele me lembrou do que Moisés falou para aqueles 12 homens das 12 tribos quando tinham que explorar Canaã. Porque o Padre Onhate vai dizer para ele que, recomendando-lhe que explorasse as ribanceiras com o duplo intuito de achar os sítios mais aptos para as novas fundações, questão sempre tida em conta de importantíssima, e de indagar simultaneamente a índole e a disposição das tribos indígenas.
Moisés, quando vai enviar os homens, diz: ide e subi a montanha, examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são suas cidades. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril. E Moisés termina dizendo: coragem, e trazei-nos frutos da terra. O padre Roque não faz as vezes de Moisés, ele faz as vezes dos 12 homens que foram fazer essa missão. E ele sobe Rio Paraná. E, de fato, eu acho que alguns missionários e outros índios que estavam com ele, não lembraram da última frase que Moisés diz: coragem e trazei-nos do fruto trazei-nos do fruto da terra. Porque alguns índios não queriam ir. Ele tinha a ajuda dos índios. Quando eles convertiam os índios, os missionários, os índios começavam a ajudá-los. Alguns índios e missionários não queriam ir, porque era muito perigoso. Então eles começavam a dizer que não iam mandar o Padre Roque para a morte. O Padre Roque, de certa forma, entende isso, que é um cuidado, mas ele não vai negar, ele não pode negar. E ele sobe o Rio Paraná e vai fazer essa missão, com alguns poucos índios. Para essa missão, ele vai ter a ajuda de um índio, em particular, que é o Aresi Pandu. Esse índio, ele tinha se convertido, caiu em idolatria de novo e depois voltou a se converter. E esse índio vai ajudar. Qual vai ser o papel dele? Quando ele está subindo, era muito comum que, ainda no rio, ele começasse a ouvir alguns tambores vindo da floresta, alguns gritos, e já se formava uma formação de guerra, já por parte dos índios. E quando ele entra nesse lugar, o cacique não quer deixar, é o Tabancabi. Não quer deixar que ele passe, ele nem os missionários. E para isso ele vai ter a ajuda do Aresi Pandu, que consegue convencer dizendo que o Padre Roque é uma boa pessoa, os missionários também, eles não querem fazer mal. E ele consegue a ajuda, fica um tempo lá também. O sobrinho do Tabancabi também não quer deixar, mas como o Aresi Pandu consegue convencer a todos, eles acabam deixando ainda que a contragosto. E ele recebe a visita na própria casa dele, esse cacique, e ele está com outros índios, os capangas dele, armados, e ele começa a querer intimidar o Padre Roque e os missionários. Só que o Padre Roque, a gente já viu quando ele foi para o Paraná, no Rio Paraná acima, o Padre Roque tinha uma coragem enorme. Era, como o Padre Techauer vai dizer, uma santa intrepidez, uma santa coragem. Então o índio começa a intimidá-lo e para ele aquilo são palavras ocas, palavras vazias que não querem dizer nada. Até que em um certo momento ele, acho que se irrita com o que o índio fala e faz o índio se calar. Ele vai dizer para o Tabancabi: a ti, Tabancabi, convém ouvir-me como ministro do Todo-Poderoso, cujo embaixador eu sou, para te anunciar sua palavra que deves ouvir com reverência e executar com prontidão. Os índios estavam todos armados, mas nenhum conseguiu mover uma arma contra o Padre Roque, nem mesmo o cacique. Ficaram todos com raiva, mas ninguém conseguiu fazer nada. E ele sai daquele lugar, porque ele tem que ir para outro, mas ele diz para esses índios que ele voltaria para visitar. E aí, certamente, o cacique isso não iria aceitar. E, novamente, ele faz o cacique se calar, o cacique e o sobrinho dele, e ele diz que vai visitar, sim. Eu coloquei a imagem de Nossa Senhora, é a Imaculada Conceição, mas é porque ele tinha uma devoção a um título de Nossa Senhora que eu não conhecia, que é de Nossa Senhora Conquistadora. Era uma devoção que já existia, ao que parece, por outros missionários, e ele herdou.
ele andava sempre com uma cruz e o quadro de Nossa Senhora. Eu até coloquei uma citação do Salmo 22, porque eu lembrei do que Santo Tomás diz, quando ele diz, virga tua et baculus, isso é o Salmo, né? Não é Santo Tomás que está dizendo. Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. E essa virga, pois ainda, se eu não vou fazer tradução literal, porque eu não saberia. Ainda que eu ande no vale das sombras, das sombras da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, o teu báculo, eles me consolarão. Isso. Só que dois estão femininos em latim, né? Mas aí... Por isso ipsa, né? Enfim, e eles... Então, o virga, Santo Tomás vai dizer que é a direção do caminho. E o báculos é o que dá o apoio, o sustentáculo. E essa virga seria a cruz que ele carregava, que é a vara, que dá a direção do caminho para ele. E o apoio é justamente Nossa Senhora. É o que fazia com que ele aguentasse tudo isso. Só tomar aqui no comentário do Salmo 22. Isso. Ele andava sempre com esse quadro. Lembrei também do Beato Inácio de Azevedo, que... Você conseguiu achar essa Nossa Senhora Conquistadora? Como é que ela aparece? Você viu esse quadro? Sim. O quadro que ele andava não, porque... Depois eu conto por que não. Mas o quadro, ela lembra um pouco Guadalupe. Ah, é essa aí, Nossa Senhora Conquistadora? Ah, mas É. Nossa Conceição foi esse. Isso. Essa tradição lembra Guadalupe mesmo. Os raios do sol são amarelos, dourados. Acho que o manto dela é vermelho. Eu acho que é isso, eu não vou lembrar. Mas... ele andava, fazia a missão com esse quadro e com a cruz. E disse que fazia muitos milagres. A peste que conseguiram resolver foi por conta também do quadro. E ele começou com as missões, ele se tornou tão conhecido que os índios do Rio Grande do Sul ouviram de outros índios sobre um tal de Padre Roque, e foram atrás desse Padre Roque. E pediram para o Padre Roque ir para o Rio Grande do Sul para ensiná-los, para catequizá-los. E aí o Padre Roque tem autorização para fazer isso, recebe uma bênção, ele, antes de ir para o Rio Grande do Sul, ele reza uma missa, encomenda todas as necessidades desse novo empreendimento, e o provincial exorta todos os missionários a fazerem jejuns e penitências por essa missão. Agora eu iria focar nas reduções para explicar bem brevemente o que são essas reduções. Bom, todos os missionários vão ter um problema no apostolado com os índios, que são as práticas de poligamia, embriaguez e os maus costumes dos índios. A poligamia tinha um grave problema, porque para os índios era sinal de mais poder. Porque quanto mais o índio tinha mulheres, mais ele poderia provê-las. Quanto mais ele poderia provê-las, mais riqueza ele tinha. E quanto mais riqueza, mais poder, mais domínio sobre aquele povo. Então era muito difícil isso. A embriaguez, tanto que esses temas José de Anchieta vai tratar também, no alto da festa de São Lourenço, quando ele escreve, ele usa do teatro para combater, e é sobretudo, se eu não me engano, a embriaguez, a idolatria e a poligamia. E acho que em 1615, se eu não me engano, estava tendo um problema, uma discussão, melhor dizendo. Qual seria o método de catequese mais adequado? Se era volante ou se era estável?
Os que defendiam a catequese volante valiam-se de São Francisco Solano, que fazia missão, ficava pouco tempo em cada lugar. Os que defendiam uma catequese estável valiam-se de São José de Anchieta. Inclusive, as autoridades civis vão também defender as catequeses estáveis, porque elas vão dizer que é muito perigoso que o padre fique fora dos colégios. Os jesuítas faziam os colégios e eles ficavam lá, né? É muito perigoso que o padre fique fora. E o que São José de Anchieta fazia? Ele mandava sempre mais de um irmão ou um outro padre. Nunca ficava um padre sozinho. As autoridades civis reconheciam isso, achavam perigoso porque eles corriam o risco de perder os bons costumes, estando expostos a maus costumes. Então era sempre bom que os padres tivessem outros padres, outros irmãos por perto. E até eu pesquisando, eu achei uma outra referência, que eu nem sei se essa pessoa é católica, acho que não, de um certo modo que ela fala aqui, mas ela conta como era a atividade dos missionários, essa veiga, não sei se é o veiga, a veiga. O princípio civilizador dos jesuítas foi ensinar para cristianizar. Esse processo eminentemente prático visava a educação da vontade, pela reatualização permanente da doutrina e pela razão. Para conhecer o outro, os padres aprenderam o idioma dos índios e combinaram a escrita, dá para lembrar do padre Roque, que aprendeu, a expressão corporal e a oralidade nas práticas educativas. As pregações nas missas, o ensino de rezas, orações, cantos religiosos na língua tupi-guarani colaboraram para esse processo de descontextualização. É por isso, dessa descontextualização, que eu acho que essa pessoa não é católica. Também ensinaram a tocar instrumentos musicais europeus, instituindo uma educação estética de inspiração cristã. A educação do corpo envolveu a imposição do trabalho rotineiro, as vestimentas, o ensino de ofícios, mas também as encenações dramáticas e coreografias, teatros, procissões, danças portuguesas. Aqui ele fala mais voltado para o Brasil, né? As crianças indígenas também eram alfabetizadas na língua portuguesa, por meio do tupi-guarani, e aprendiam o catecismo, aritmética, canto e manejo de instrumentos musicais. A gente pode lembrar que quando o padre Roque vai para Santo Inácio, ele ensina trabalhos manuais, ofícios manuais. Ele ensina a cuidar do plantio, a cuidar da terra, a cuidar dos animais, porque os índios tinham uma dificuldade com as provisões. Eles não eram, em sua maioria, providentes. Então, ele ensina tudo isso. Tanto que nas reduções vai ter um espaço para cuidar disso. Dos animais, da terra. E por que eu destaquei o teatro nisso? O padre Roque, eu não sei se... Eu falei que ele compunha, né, mas eu me enganei. Eu não saberia dizer se ele compunha peças teatrais, mas ele ensinava as peças para os índios. Tanto que, por ocasião da canonização de Santo Inácio de Loyola e da canonização de São Luís Gonzaga, quando os índios e os missionários recebem a notícia, o padre Roque decide fazer uma festa, tem a missa antes, e vão fazer uma festa e eles vão encenar. O padre Teixeira até comenta bem brevemente a encenação que eles fazem. Ele tinha dividido 2 grupos de índios, alguns índios estavam como pagãos, encenando como índios, outros índios estavam ensinando como irmãos jesuítas. E eles estavam discutindo. E alguns índios se convertiam, outros continuavam no vício, nos erros. E em um certo momento aparece alguém, acho que vestido de Santo Inácio de Loyola. Aparece no meio deles e começa a falar. E quando todos os índios e missionários veem aquilo, todos eles se prostram e começam a venerar Santo Inácio. E aí todos os outros índios se convertem também. Foi também uma festa enorme, a canonização de São Luís Gonzaga. E
tomando a palavra do padre Leonel Franca, por que do teatro? Eu lembrei também porque a senhora, a madre, comentou na reunião, falou que Dom Bosco mesmo ensinava. E não é simplesmente pelo teatro, o teatro pelo teatro, mas porque o teatro fortalece a memória, educa a voz, as peças, né, está no plural, educam a voz, apuram a dicção, aprimoram os gestos e as atitudes, inspiram a confiança e o domínio de si e habituam os jovens a enfrentar o olhar das assembleias. Talvez eu devesse ter feito teatro na época de criança. Não fiz e o resultado a gente vê agora. A formação cívica, moral e religiosa da juventude. O assunto era muitas vezes tirado da escritura. A história, a geografia oferecem novas fontes de inspiração. E no terceiro parágrafo, os padres fizeram do teatro uma instituição. A cena continua a aula e a capela. O verdadeiro, o belo e o bem era o que eles propunham a fazer, amar, misturando, já se vê o útil com o agradável. Mas o último fito deles deve ser sempre a formação do coração e da vontade. Como eu tinha falado, quando São José de Anchieta faz o alto da festa de São Lourenço, ele não está simplesmente fazendo uma peça, ele está ensinando, catequizando os índios. Se ele fosse falar contra a embriaguez, por exemplo, num sermão, ou numa pregação, ou de outro modo, talvez os índios tivessem muito mais resistência. Ele utilizava do teatro. Também aqui o Padre Roque vai utilizar do teatro para facilitar essa conversão deles. Como a gente viu também que era uma educação integral dos índios, dos jesuítas, desculpa, que eles promoviam. E eu peguei uma imagem de uma redução. Aqui é um modelo, né? Não é que essa era uma redução. Eu acho que essa aqui está melhor. Isso, está melhor. Tem as casas, que eram onde os índios ficavam. Eles eram nômades, então tinha que ter casa agora. A igreja, que ficava no centro, do lado dela o colégio, as oficinas. Aqui tem só uma oficina, né? Mas tinha uma redução, e essa de fato era uma imagem de verdade mesmo, não era um desenho, em que as oficinas eram enormes, elas ficavam praticamente essa ala direita da imagem toda, só de oficinas. O curral, o pomar, o cabildo era onde uma espécie de câmara dos vereadores, vamos dizer assim. Era onde o regente daquela redução ficava. E o Cotiguaçu era uma espécie de casa de acolhimento. Então as crianças órfãs, as viúvas ficavam aí. Até também ele cita os casais que não tinham muito dinheiro, depois que se casavam, ficavam um tempo aí, até eles, depois o índio conseguir um emprego, alguma coisa. Bom, como não era a intenção falar capítulo por capítulo, eu vou pular logo para o martírio. Pular não, já era de fato o próximo slide. Ele vai também para o Uruguai, o Padre Roque, mas ele não fica muito tempo lá. Ele vai para o Uruguai antes de ir para o Rio Grande do Sul. E lá no Uruguai ele tem a ajuda do Padre Castilho, o Padre João Castilho. O Padre João Castilho fica no Uruguai, ele fica um tempo em Assunção, mas depois ele, melhor dizendo, quando ele vai para o Rio Grande do Sul, ele funda a redução de Caro. Alguns vão dizer Caró, outros Caro. Ele vai para lá em 1627, que é um ano antes da morte dele. E lá no Caro ele tem a ajuda do Padre Afonso Rodrigues. E agora a gente vai entender por que tem na imagem dele um sino e um coração. Como muitos índios não gostavam, eu tinha colocado num outro slide, mas eu acabei nem citando. Alguns índios não gostavam das reduções, porque elas iam lutar contra as más práticas dos índios. E alguns índios diziam que não gostavam da ideia desse Deus que os via por toda parte. Então eles não queriam ficar nesse lugar que tinha um Deus que os via em todo momento. Então eles saíram e resolveram a situação. Deus não... Mas eles saíam das reduções. Só que, quando eles apostatavam, eles levavam também outros consigo. E um índio chamado Potirava,
começa a fazer a cabeça de um outro índio chamado Yensum. Alguns vão dizer Niezu, outros Yenzu, outros Yensum. Eu optei por Yensum, que já é no português mesmo. E ele começa a dizer que esse Yensum, ele não tinha que ficar dando ouvidos aos missionários. Porque, na verdade, os missionários queriam tirar as mulheres dos índios e dar para outros. Queriam fazer com que os índios parassem com as práticas deles. E isso estava errado. E o que ele vai fazer mais forte ainda, ele vai dizer que o Yensum é um deus. Então, ele não pode aceitar essas coisas. E o Yensum se convence disso. Então, o Yensum começa a recrutar outros índios e começa a arquitetar o plano, que é dar fim ao Padre Roque e aos outros missionários. E ele, como o Padre Roque queria consertar o sino da capela da igreja e pediu ajuda, esse Yensum disse para os índios irem lá com alguns instrumentos que pareciam para consertar, para o conserto do sino, porque aí ninguém iria desconfiar. E o martírio praticamente eu vou ler, porque é muito mais bonito e para eu não perder nenhum detalhe. Carupe, que é um dos índios também, um dos conjurados, julgando a ocasião oportuna para executar o plano sanguinário, mandou alguns índios acercar-se do padre, armados de instrumentos que pareciam convenientes ao trabalho que se fazia. Cercaram a vítima para evitar que lhes escapasse ou que lhe viesse auxílio de fora. Nisto, curvou-se o padre sobre o sino para prender o badalo, e a um aceno de olhos de Carupe, um golpe de macana vibrado por Marangoa prostrou por terra o sacerdote, enquanto outro índio, amiudando furiosamente os golpes, partia-lhe o crânio. O alarido que levantaram os algozes, ébrios de alegria, atraiu o padre Afonso Rodrigues, que numa cabana estivera a recitar as horas canônicas. Mal apareceu, rodearam-no os malfeitores, trucidando-o com a mesma sorte de suplício. Contava o jovem padre 33 anos de idade, e segundo o provincial João Ferro Fino, levou ao túmulo a túnica da inocência batismal. Era devotíssimo da paixão de Cristo, em cuja meditação tão copiosas lágrimas derramava, que por pouco não o cegaram. E depois que esses índios fazem isso, eles entram na capela e começam a profanar os paramentos, os vasos e todos os objetos da capela. Não satisfeitos, eles pegam o quadro, aquele de Nossa Senhora, a Conquistadora, e jogam também na capela, e jogam os corpos do Padre Roque e do Padre Afonso na capela e ateiam fogo na capela. Então eles saem de lá. Esses índios vão sofrer repreensão por outros índios, um índio que era acólito do Padre Roque e outro índio que tinha certa influência lá, mas eles não ligam. E jogam também o crucifixo do Padre Roque lá. E esses índios fogem e dão a notícia para o Yensum, dizendo que já tinham matado o Padre Roque e o Padre Afonso. E aí, quando pouco depois de Yensum recebe a notícia do que se dera no Caaro, não cabendo em si de contente, vestiu um manto feito de penas, convocou a sua gente e foram em busca do Padre Castilho. O Padre Castilho não estava no Caaro, nem no Uruguai mais, ele estava mais próximo de Assunção. Achando-o em casa, fingiram que vinham receber os presentes, mas apenas o padre lhes trouxe grande quantidade de cunhas de ferro e anzóis que tinham pedido, traiçoeiramente lhe amarraram os braços e as mãos. Supondo a vítima que era cobiça o motivo da agressão, ofereceu-lhes quanto tinha em casa e mais a própria pessoa em escravo. Porém os verdugos lhe tornaram: matar-te-emos como já foram mortos Roque e Afonso. Não me tirareis a vida, contestou o Padre Castilho. Tal morte é princípio de vida melhor. Mal pronunciar estas palavras, ataram-lhe uma corda grossa e o arrastaram para fora da aldeia, por pedras, apupando a vítima com gritos de escárnio. Feriam-lhe o rosto e o corpo com golpes de espada e atravessaram-lhe os olhos com flechas.
Finalmente o acabaram esmigalhando a cabeça, já toda enlameada com uma saraivada de pedras. O padre Roque vai morrer no dia 15 de novembro de 1900. Eu coloquei 1900, né, mas é 1600, desculpa. 1628, e o padre Castilho vai morrer 2 dias depois, 17 de novembro de 1628. Eles eram padres muito, muito queridos por aqueles índios que já tinham se convertido. Isso. Justamente ele que tinha dito que eram pessoas que precisavam de paz não somente para almas, né, mas também em todos os sentidos, que eram muito necessários para eles. Isso vai causar uma revolta nas reduções. Os índios convertidos não vão aceitar isso. O Yensum foge, sumiu, não se soube mais o paradeiro dele. Os outros índios são condenados à morte. Mas o mais interessante acontece depois, porque aqueles índios que tinham matado o padre Roque e o padre Afonso voltam para o Caaro. Não tem aqui. Voltam para o Caaro para ver como é que estão os corpos. Entram na igreja e eles começam a ouvir uma voz na igreja. E eles começam a se perturbar com isso. E eles percebem que a voz está saindo de dentro do coração do padre Roque. Então eles se agacham para chegar mais perto do coração e eles ouvem a voz que dizia: "Ternamente vos amei, e em paga de tanto afeto me destes morte cruel. Mas não tivestes poder senão no corpo, minha alma goza da glória no céu." O mais impressionante é que o padre Roque não vai falar qualquer coisa contra a morte dele. Ele vai dizer que mataram o corpo dele, mas sobre a alma dele ninguém tinha poder, ele já estava no céu. O que ele vai dizer é: "Muitos serão os castigos que sofrereis pelo parricídio, pois filhos meus vingarão o desacato com que tratastes a imagem da Mãe de Deus." Que eles tinham pego a imagem e jogado na capela também, né? Que tocaram fogo na imagem da Conquistadora, de Nossa Senhora. Alguns vão dizer que o padre Roque chegou a dizer, o coração do padre Roque chegou a dizer também que ele voltaria em auxílio dos índios para ajudá-los. E quando os índios, então, ouviram essa voz, eles abriram o peito do padre Roque e flecharam também o coração do padre Roque. Esse coração, eu acabei não colocando a imagem do coração, mas ele foi guardado num relicário. Ele está, se eu não me engano, em Assunção, no Paraguai. Não sei se na catedral ou outra igreja, não saberia dizer. Mas ele foi levado a Roma, mas agora voltou, né? E em 1934 o padre Roque é beatificado, junto com o padre Afonso e o padre Castilho. O cardeal Pacelli, na época secretário de Estado de Pio XI, vai ao Paraguai, a Assunção, para ver. E o padre Pio XI, dia 28 de janeiro de 1934, promulga a bula de beatificação dos três. Ele até ressalta também na bula a inocência na adolescência do padre Roque. E em 1988, os 3 mártires são canonizados por João Paulo II, numa visita que João Paulo II faz ao Paraguai. E quando ele vai à Assunção, ele canoniza os 3. E o milagre foi a cura de um tumor dessa dona Catarina Stein, que era uma brasileira. E o marido dela pediu a intercessão de São Roque e dos companheiros, e ela foi curada, se eu não me engano, em 1940. E, para terminar, eu gostei de uma frase que João Paulo II diz, não é na missa de canonização, eu achei que era, mas não era, é no encontro que ele faz depois aos religiosos paraguaios, que ele já tinha canonizado São Roque. A imagem é da canonização, aquele quadro que tem os 3 são os mártires, né? São Roque está segurando o quadro de Nossa Senhora. E João Paulo II vai dizer que para os religiosos paraguaios:
Sois continuadores daqueles primeiros evangelizadores, vindos da Espanha, que trouxeram a esta terra a semente da fé cristã. Dominicanos, mercedários, franciscanos, jesuítas, sacerdotes do clero secular e outros. Eles vieram ao Novo Mundo não para adquirir bens materiais, nem o domínio sobre estas terras. Essa frase também é muito boa. Senão para ganhar homens e mulheres para Cristo, oferecendo-lhes a mensagem cristã. Nesta ocasião quero recordar as dos religiosos que vós venerais com especial carinho. São Roque Gonzales de Santa Cruz, a quem tive a alegria de canonizar junto com seus companheiros mártires. Ele disse isso em 88, da visita que ele fez. E não sei se eu falei, a festa de São Roque é no dia 17 de novembro. São Roque, Santo Afonso e São João. A festa é 17, que foi o dia da morte do Padre Castilho. Acho que porque é dia 15, dia de Santo Alberto, então... Isso. Então foi para o dia 17 de novembro, está no calendário próprio do Brasil. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quem tem pergunta? Acho que não. Então a gente pode rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. São Roque Gonzales e companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.